Olá, queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal de Querigma. Hoje vamos falar sobre um tema que toca o coração de todos nós: o propósito da sua vida. Você já se perguntou qual é o propósito que Deus tem para você? Vamos descobrir juntos à luz da palavra de Deus. Em algum momento da vida, todos nós nos perguntamos: por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Essas são questões profundas que podem nos levar a uma busca incessante por resposta. No entanto, a palavra de Deus nos oferece uma direção clara e esperançosa. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, encontramos uma promessa que revela o coração de Deus para cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Este versículo nos lembra que Deus tem um plano para a nossa vida, um propósito que vai além das circunstâncias momentâneas. Você já se sentiu perdido ou sem direção, sem saber qual é o próximo passo a dar? Já passou por momentos em que parecia que a sua vida estava sem sentido? O que significa confiar que Deus tem um propósito para a sua vida, mesmo quando tudo ao seu redor parece confuso? Jeremias, capítulo 29, versículo 11, foi escrito em um momento de grande dificuldade para o povo de Israel. Eles estavam no exílio, longe de casa, e tudo parecia perdido. No entanto, Deus, através do profeta Jeremias, trouxe uma mensagem de esperança. Mesmo em meio ao caos e à dor, Deus tinha um plano para o seu povo, um plano de prosperidade, esperança e um futuro melhor. Assim também, Deus tem um plano para cada um de nós. O propósito de Deus não é algo que se desvanece diante das dificuldades, mas é sustentado pela sua fidelidade. Ele nos chama a confiar nele, a buscar o seu conselho em oração e a seguir a direção que ele nos dá através da sua palavra. Para elucidar um pouco mais a você, meu amado irmão, meu querido amigo, vou trazer agora alguns exemplos de homens e mulheres na Bíblia Sagrada que passaram por situações difíceis, passaram por vicissitudes da vida, que não tinham nenhuma esperança de um dia as coisas poderiam ter tomado outra direção. Começaremos com José, o filho de Jacó. José era um jovem que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, devido aos ciúmes que sentiam dele. Ele acabou no Egito, onde, apesar de ser um estrangeiro e escravo, trabalhou com dedicação. Mas a sua vida não foi fácil. Foi injustamente acusado de um crime que ele não cometeu e foi lançado na prisão. Foram anos de sofrimento e incerteza. Mas, mesmo na prisão, não perdeu a fé em Deus. No tempo certo, Deus o tirou daquela situação difícil e o colocou como governador do Egito, a segunda maior autoridade no país naquela era. José, que passou por tantas adversidades, foi usado por Deus para salvar não apenas os egípcios, mas também a própria família da fome que assolava a terra. A história de José nos ensina que mesmo em situações mais difíceis, Deus está preparando algo melhor para a nossa vida. Você, meu amigo, você, meu irmão ou minha irmã, talvez a sua história que você está passando neste momento é semelhante à vida que José passou. Talvez na sua casa está sendo atacado por problemas de ciúmes, no seu local de trabalho, problema de inveja, perseguição,
calúnias, coisas desse tipo. E você não está entendendo completamente nada, absolutamente nada. E você talvez já questionou a Deus para saber o que é. Já até reclamou com o Senhor. Mas o mesmo que aconteceu com José. Talvez Deus está usando você para mudar a história, talvez, da sua casa, da sua família. Talvez mesmo até a história da tua nação. Porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. O outro exemplo que eu vou trazer agora é de Moisés. Moisés, aquele que nasceu em tempo em que Faraó do Egito havia decretado que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. Para salvar a vida de Moisés, a sua mãe o colocou em um cesto e o lançou no rio Nilo. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que decidiu criar Moisés como seu próprio filho. Moisés cresceu como um príncipe, mas ao descobrir suas verdadeiras origens, ele se solidarizou com o sofrimento do seu povo, os hebreus. Após um incidente em que Moisés matou um egípcio que maltratava um hebreu, ele fugiu para o deserto, onde viveu por 40 anos. Durante esse tempo, Deus apareceu a Moisés em sarça ardente. E Deus o preparou para uma missão grandiosa, que era libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, a qual eles passaram 400 anos. A história de Moisés mostra que, mesmo quando parece que estamos perdidos ou esquecidos, Deus está nos preparando para grandes coisas. Quero te dizer, meu amigo, calma, tranquiliza-te. Se nesse momento você está no deserto, se nesse momento você está como quem está esquecido, quem foi esquecido, ou você está perdido, não se preocupa. Deus está trabalhando em você para que Ele possa trabalhar através de você. Calma, tranquiliza e procura entender, procura compreender e procura buscar ao Senhor em oração para saber qual é o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. O outro exemplo que eu quero trazer para você está no livro de Esther. A Esther, a jovem judia que viveu no exílio na Pérsia, em um tempo em que seu povo enfrentava grandes perigos. Ela foi escolhida para ser a rainha, a esposa do rei persa, mas manteve a sua identidade judaica em segredo. Quando um decreto foi emitido para exterminar todos os judeus, o seu primo Mardoqueu pediu que ela intercedesse junto ao rei em favor do seu povo. Esther sabia que isso poderia lhe custar a vida, pois se apresentar ao rei sem ser chamado era um risco de morte. No entanto, com coragem e fé, ela tomou a decisão de agir. Esther jejuou, orou e então se aproximou do rei, revelando a sua identidade e pedindo a salvação ao povo. Sua coragem e fé resultaram na salvação dos judeus. A história de Esther nos mostra que Deus coloca cada um de nós em posições e circunstâncias específicas para cumprir o seu propósito. Mas quando parece arriscado ou impossível, não será, meu amado irmão, minha amada irmã, que você foi colocado neste lugar onde que você está, que você foi colocado nesta posição onde que você está, porque o Senhor tem um propósito para cumprir com você. Talvez você seja um parlamentar, ou você seja um ministro, talvez você seja o presidente da República, ou talvez você seja um diretor de uma multinacional, ou diretor de uma empresa, ou mesmo chefe de família. Não será que o Senhor tem um propósito para mudar essa circunstância que está acontecendo neste momento?
Deus te colocou lá porque Ele sabe que a sua coragem, a sua fé e com a ação de Deus, aquela situação pode ser revertida. Assim como nós vimos nesses exemplos, Deus tem um plano específico para cada um de nós. Às vezes, o caminho pode parecer difícil ou incerto, mas Deus está sempre no controle da situação. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, um propósito que é maior do que qualquer desafio que você pode enfrentar. Ele conhece os planos que Ele tem para mim e para você. E esses planos, diz a palavra do Senhor, são planos de paz, de prosperidade e de esperança. Que eu e você possamos confiar neste propósito e permitir que Deus nos guie, sabendo que Ele sempre está trabalhando para o nosso bem. Eu te encorajo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que você dedique um tempo em oração, buscando a direção de Deus para a sua vida. Leia e medite na palavra do Senhor. Medite nesse texto que nós estamos analisando, Jeremias capítulo 29, versículo 11. E peça a Deus para revelar o propósito que Ele tem para você. Lembre-se, Ele está sempre ao seu lado, guiando cada um de nós, guiando os nossos passos. Se você foi abençoado por esta mensagem, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal Querigma para mais conteúdo edificante. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Gostaria de convidar você agora para uma oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos dá esperança e direção. Sabemos que Tu tens um propósito para cada um de nós e pedimos que nos guie em cada passo da nossa jornada. Que possamos confiar plenamente em Ti, mesmo quando não entendemos o caminho à nossa frente. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com Teu propósito, para que possamos experimentar a paz, a esperança que só Tu podes dar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, fico por aqui. Eu sou Damásio de Almeida. Receba um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom.